Olá, muito boa noite. Vamos para mais uma conversa. E aí, Ana? E aí, Rafa, boa noite. Boa noite. 1 minuto para as 9 horas. Estamos aqui conectadíssimos. Já estamos Olha, eu conectados. estava bem ansioso para bater esse papo contigo, menino. Que bom, porque eu também tô, assim. Tava Eu assim numa fiquei, ansiedade. eu fiquei muito feliz de conseguir juntar num papo dois assuntos pelos quais eu tenho me dedicado profissionalmente, assim, nos últimos anos, né? Que a criança e natureza é um tema que todo mundo me ouve falar, mas pouco eu tenho falado sobre a inclusão, né? Que é como eu sou professora da escola pública, nesse cargo de professora do programa de inclusão, e eu fico muito feliz de conseguir juntar esses dois assuntos numa conversa. Que bom, que Olha, bom. que bom. Eu inclusive, nunca tinha pensado no assunto até ir para o campo com as crianças. E estar num contexto de escola pública, nesse caso portuguesa, onde eu descobri e me deparei com um grupo enorme de crianças, né, como eles chamam lá, e nós vamos falar sobre isso, os conceitos e os termos, né? Necessidades educativas especiais, que é o termo que usa-se oficialmente no contexto da escola portuguesa. E isso apareceu na minha pesquisa, né? Então foi quando eu me dei conta, eu falei, gente, a gente precisa mesmo falar sobre isso, né? Eu não sei se é a natureza que inclui ou se nós precisamos nos incluir de volta na natureza, né? Acho que é um debate extenso, daria aí umas 3 ou 4 lives, né? Nossa, e teria que trazer muito mais gente para essa conversa, porque eu acho que tem muita gente ainda que pode contribuir, né? Porque não é essa é uma discussão que tem que ser feita há muitas pessoas pensando, né? Inclusive as pessoas com deficiência que precisam estar nessa discussão com certeza, né? Preciso. Nós vamos falar desse lugar, né, Com nosso de certeza. educadores e estudiosos do assunto, mas não necessariamente usuários do contexto, né? Ou melhor, que bom que a gente também pode facilitar o tema, né? Para quem está chegando agora, nesse exato momento, nós somos pontualíssimos, precisa ser, afinal, no tempo da 4D, né, do Tesseract, né, das 4 dimensões, do hipercubo, se a gente não estiver na hora certa, a coisa não acontece, né? Vou falar hoje com a Ana Carol Tomé, coordenadora do Ser Criança Natural do Instituto Roman, pedagoga, especialista em educação inclusiva e tem um projeto incrível que é o Ser Criança Natural. Eu, sinceramente, dispensaria qualquer apresentação da Ana Carol Tomé. Mas diga lá um pouquinho, Ana, só esse contexto, como é que surgiu o Ser Criança Natural, né? O que inspirou a criação do Ser Criança Natural? Bom, esse ano, né, o Ser Criança, a ideia, pelo menos, desse movimento, né, esse movimento em mim, esse ano ele faz 10 anos, né, Uou! estamos de aniversário de 10 anos. É, eu estava numa pós-graduação e precisava escolher um tema para escrever o trabalho final. E aí a Rita Mendonça apareceu na minha vida com algumas questões, assim, né? Numa apresentação que ela fez. Eu falei, poxa vida. Né? Ela começou a falar sobre essa relação entre criança e natureza que não estava acontecendo. E aí eu comecei. Eu, professora de escola pública até então, né? Professora de escola pública da educação infantil. E aí, aquilo que a Rita me falou bateu muito, assim, porque naquelas épocas, é sempre assim, né? Junta tudo de uma vez. Uma mãe tinha chegado e ela tinha falado assim: o meu filho não pode brincar na areia. Ele não pode ficar descalço. Porque ele tá ficando resfriado. E se Eu você tenho levar mães assim ele lá no colégio. Até assim, alergia, né? E alergia a assim, ó. quê? A tudo. Tem alergia a tudo. Exato. Aí veio uma outra mãe, Rafa, eu te juro, ela falou assim: não pode brincar lá fora depois das 4 horas, porque o vento bate do noroeste para o sudeste, sabe? Ela falou a direção do Muito vento. embasada, muito embasada. Muito. E aí as crianças Como é que vão você tomar discute? vento. Não, não se discute.
E aí que eu fiquei pensando, né? Será que essas crianças, elas estão ficando doentes porque elas pisam na areia ou porque elas não pisam na areia? Porque elas tomam esse vento das 4 horas ou porque elas não tomam? Porque elas brincam com água ou porque elas não brincam com água? E aí foi que eu conheci o trabalho do Richard Louv, né? Que é o escritor do A Última Criança na Natureza. Entre outros tantos trabalhos, mas exato, mas essa... é o best-seller, assim, e Uhum. um disparador do movimento, mais ou menos, assim, se a gente pode citar. E para além disso, o Richard Louv ele já estava com o Children Nature Network lá nos Estados Unidos e mobilizando mundialmente para a gente olhar para essa falta de contato com a natureza, né, que ele chamou do déficit de contato com a natureza. E aí ele estava olhando para isso e eu resolvi escrever sobre isso, falando um pouco do que acontece sobre quando não acontece, né? O que acontece quando não acontece, mas principalmente falando do que acontece quando acontece, né? Porque eu gosto sempre de olhar o lado cheio do copo, né? Então, se a gente tem esse contato com a natureza, o que é que acontece? E aí, para minha surpresa, eu encontrei uma pesquisa lá no meio do depositório, assim, da Children Nature Network, uma pesquisa que eles estavam olhando, perguntaram para muitos pais, para muitas famílias de vários países, qual a frequência que as crianças iam brincar com a natureza. E o Brasil aparecia em terceiro lugar, de baixo para cima. E aí tinha um capítulo dedicado à pesquisa, né? Nessa pesquisa tinha um capítulo dedicado a esse fato. Né? Porque o Brasil está lá embaixo, se aqui a gente tem a maior biodiversidade do planeta. Né? Onde estão as crianças se não estão na natureza, com a natureza? E como é que você chegou na Rita? Que você falou que começou Então, com a a Rita, Rita. ela foi professora, ela foi minha orientadora desse trabalho. Ah, ok. Logo, e aí a logo... gente começou, né, nesse Entendi. percurso. A Rita me orientou demais, assim, foi muito provocativo, pensa, né? Rita, como uma orientadora, é um super presente. Isso ela E já aí, tinha aí 10 anos de Instituto Romã. acho que até um pouquinho mais, né? O Romã, se eu não me engano, é de 97? 96, por Sei. 97, por Tá, aí, ok. E aí, quando a gente terminou o trabalho, primeiro que foi super difícil de encontrar material brasileiro falando. Tinha super poucos registros, né? E quando terminou o trabalho, a Rita falou assim para mim, olha, você tem duas opções, continuar não fazendo nada e ter todas essas informações, ou a gente, né, você guarda na biblioteca, ou a gente faz alguma coisa. As ações do Instituto Romã, até agora, a gente estava olhando para as crianças a partir de 7 anos, que eram, né, basicamente sharing nature, a partir da onde a gente começava as nossas ações. E aí, eu entrei com Ser Criança Natural dentro do Instituto Romã para a gente começar a olhar para essa primeira infância. Porque a gente vai sempre precisar reconectar as crianças de 7 anos se a gente não garantir essa conexão na primeira infância. Né? Então, foi muito nesse sentido. Bom, e foi daí que a gente começou essas ações. E as formações online, virtual, vem um pouco depois disso. Exato. Porque, Eu vou te falar por que eu pergunto me isso. diga. Eu ouço falar de Ana Carol Tomé há um bocado de tempo, e Rita Mendonça e tal. Eu comecei a entender a Forest School em Portugal, quando me mudei para lá em 2017. Eu trabalho no UBM desde 2015, com educação, com, né, o UBM, o Colégio UBM. Ele vai do maternal até pós-graduação, né? Entra na graduação no Centro Universitário de Barra Mansa e depois vai até pós-graduação, ou seja, é extensa. A gente diz que é ao longo da vida. E quando eu ouvi falar, eu estava em Portugal e a Ana Carol vai fazer uma vivência no Raízes, em Palmela. Aí eu fui entrar e oferecia formação online. Eu falava, gente, para mim não faz sentido formação virtual sobre a natureza. Não estou conseguindo conceber isso. Vou lá, fuçar, fui ver como é que era isso de formação virtual à distância sobre a natureza. Eu falava assim, bom, ficava só visualizando, né? Falava assim, eu tenho que ver, eu tenho que conhecer a Ana Carol olho no olho, tete a tete,
para depois fazer uma formação. Pensava cá com os meus botões. Até que o mundo parou e agora eu estou fazendo uma formação virtual que se chama Natureza como Educadora com a Ana Tomé. Como é que começou essas formações virtuais do Instituto e do Ser Criança? Você sabe que foi uma provocação bastante provocativa, assim, desafiadora, né? Eu imagino, eu tô... É? Ainda passa aqui a minha cabeça, mas vamos lá. Não, até por conta da Rita, assim, né? A Rita, ela era super resistente, né? E aí a Palmira, que começou a desenvolver os cursos, ela chegou pra Rita e falou assim, Rita, ia dar super certo se você fizesse uma formação virtual. Aí a Rita falou assim, não sei se esse negócio vai dar certo. E assim, né? Tudo culpa da Palmira. Culpa da Palmira mesmo. E a gente fala, ainda bem que a gente tem a Palmira, né? A gente tá há 4 anos nesse tipo de formação. A gente já teve mais de 10 turmas no nosso desde curso. Quando eu comecei a ouvir. Eu tô resistindo há 4 anos. Eu ia fazer lá com o John, né? Presencial, mas ficou um pouco fora de mão para mim, tanto financeiro quanto o cronograma, deslocamento. Mas pronto, eu tava indo pensando, bom, essa vai ser presencial, né? Então tem que estar lá. Exato, mas aí assim, eu gosto muito de pensar em olhar o lado cheio do copo, né? Então vamos lá, como é que a gente pode fazer isso ser possível? E na minha história, assim, né? O meu pai, ele sempre foi da tecnologia de informação. Então sempre teve computador lá em casa desde os meus 10 anos. Meu pai, ele sempre me entregou curso de HTML, vai programar, vai fazer isso. Então, eu manjo muito, sempre fiz essas coisas, né? Então, é um contraponto, né, de ter essa relação com a natureza e essa relação com a tecnologia, mas que me ajuda muito na minha comunicação e na minha construção de rede. E que, com certeza, quando a Palmira falou assim, olha, dá pra gente fazer um curso virtual. Aí ela começou a falar, não sei o que, eu falei, tá, mas a gente não pode ser só virtual. Porque se não tiver experiência, não vale. Né? Os nossos cursos, essencialmente, a gente provoca. Porque senão, por exemplo, você faz uma palestra que tem palestra que às vezes é mais virtual do que os nossos cursos, por exemplo. Né? Porque não tem essa questão da provocação para os sentidos, não tem essa questão da provocação para a experiência. E aí a gente colocou as lições fora de casa, né? Que cada aula você tem que sair e você tem que viver. Nada de lições de casa, né? Fora de casa. Fora de casa, né? Até o último curso que a gente teve aí, que a gente teve que dar uma adaptada, mas que inclusive. Aliás, essa palavra experiência apareceu muito ontem no curso, né? Quando fala a diferença da aprender em sala de aula e na natureza. A experiência, né? São os sentidos. Com certeza, os sentidos ficam mais ativos, né? Então, se eu não ativo os meus sentidos, não faz sentido nenhum a gente ter uma formação. E aí, Rafa, se tem uma coisa, né, que provoca essa formação online e que a gente não imaginava, era o quanto a gente consegue criar diálogos com gente do mundo inteiro. Eu tenho visto isso na nossa turma, que é incrível. Eu estou convencendo a nossa queridíssima Ana Letícia Penedo, que nos assiste, me inspirou a fazer essas conversas, muito porque fez um curso contigo, acho eu, da gente oferecer a formação que a gente está oferecendo no UBM, que chama Floresta Educadora, online. E justamente estamos aí pensando como, estou aprendendo contigo justamente isso, como a gente pode fazer isso com uma formação EAD. Mas vamos chegar lá. Muito me inspira esse trabalho que vocês estão fazendo, me incentiva, inclusive, que bom. Principalmente nesse momento. Então, dados aí os 10 minutos de preâmbulo, ou 14 minutos de preâmbulo, vamos entrar no tema. O tema de hoje é educação inclusiva e natureza. A Ana Lê está dizendo lindos. Não, ela que é linda demais. Pronto. Então, vamos começar pelos conceitos.
Conceito para a educação inclusiva, eu disse agora há pouco que em Portugal eles dizem que as crianças têm necessidades educativas especiais, outros dizem que são crianças com deficiências, outros dizem que são crianças doentes, outros dizem que são todos especiais. Há diversas nomenclaturas, né? Fala um pouco dessas definições, como é que eu vou me referir à criança que está na educação inclusiva, que precisa... faz diferença esses conceitos? Faz diferença por uma questão histórica, né? Na verdade, o termo que a gente usa hoje é pessoa com deficiência, né? E isso está lá descrito na Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é de 2015, que tem a definição, inclusive, de um monte de termos que são importantes quando a gente vai pensar. E aí essa lei, ela não só pensa, né, para a visão da inclusão, como ela também pensa em tudo. Então, acessibilidade no transporte, urbana, enfim, todas essas questões estão lá dentro dessa lei. E a nomenclatura que a gente usa hoje é pessoa com deficiência, né? A gente já teve pessoa portadora de deficiência, já foi um termo que se ouviu muito, né? E portador tirou-se essa nomenclatura. Exato. Como se fosse tipo, passageiro, né? Eu porto hoje, mas essa amanhã... caneca, agora não estou portando mais. Não é, né? É a pessoa estou portando com cegueira, agora estou curado. Estou portando... Exato. E uma outra questão que traz nessa Lei Brasileira de Inclusão e que é muito importante é que a gente tem uma visão de que a deficiência, ela é a deficiência das relações de interação. Então, quem é deficiente é a sociedade e não a pessoa. Entende? Não, a pessoa, ela tem uma condição de estar no mundo. E quem tem uma deficiência para que essa pessoa, essa criança não acesse o mundo, é o mundo. Né? O mundo que foi criando essas barreiras. Então, a gente tem uma política nacional da educação inclusiva, né? Que ela traz todos esses pareceres da educação inclusiva. Primeiro que assim, quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente não está falando só da criança com deficiência, a gente está falando da educação para todos. Na verdade, eu acredito muito que esse termo educação inclusiva, ele faz parte dessa transição até a gente conseguir, de fato, ter uma escola que olhe para todo mundo. Eu adorei isso que você falou. A deficiência da relação dos outros para com aquele que está ali, né? E se coloca, né? Tem essa... a Clarete falou que pessoas com necessidades especiais é justamente isso. É pessoa com deficiência, né? Não é pessoa com deficiência. Uma sociedade com deficiência de interagir com o diferente. Exato. Né? Com aquele que não é igual a mim. Pessoa com necessidade especial também a gente não usa, porque se a gente for olhar necessidade especial, todo mundo tem alguma necessidade especial. Eu, por exemplo, tenho uma necessidade especialíssima desses óculos. Exato. Sem então, eles... eu acho que no espanhol dizem discapacitados. Discapacitados. É um termo também que eu acho mudou terrível. Também esse termo, né? Tem em inglês é disabilities, né? Então, special needs. Então tem isso, mas no Brasil a gente fala pessoa com deficiência, a intenção da gente olhar para deficiência hoje, né? Essa lei brasileira de inclusão, ela trouxe esse olhar que dialoga com uma declaração das pessoas com deficiência da ONU, né? Que elas estão super dialogando, que ela traz essa visão da deficiência na sociedade. E, inclusive, sensacional. Até pra gente, porque senão a gente ia ficar fazendo uma live só para discutir isso, eu quero indicar para todo mundo. Tem um perfil que é maravilhoso, que discute essas relações de inclusão. No Instagram? Que é o Diário, no Instagram, que é o Diário da Mãe da Alice. Sigam lá a Mariana Rosa, que ela traz provocações incríveis. Vou colocar aqui nos comentários. Isso. Dentro dos destaques que tem ali no Diário da Mãe da Alice, tem um escrito terminologia. Assistam esse destaque especificamente, porque a Mariana ela faz uma construção
de enquetes para você ir respondendo, né? O que é, como é que uma pessoa com deficiência ela é, né? Uma pessoa cadeirante, o que ela é, uma mãe da pessoa com deficiência. E daí depois ela vem articulando as respostas, trazendo uma série de referências, da onde ela está tirando essas terminologias. Então eu acho que assim, dá pra gente discutir outras coisas aqui, Rafa, e eu mando todo mundo lá, por favor, Boa. no perfil da mãe da Alice, né, da Mariana, que ela tem uma explicação muito, muito delicada para todo mundo, muito acessível, e que ela traz Adorei a dica. todas essas explicações, assim. Fora isso, a Mariana, ela é incrível. Tem um TEDx dela que vale a pena a gente assistir, que vai discutir essas questões também, né? E Boa. ela é uma pessoa que me inspira demais, assim. Ela é maravilhosa, O vale a meu pai que está pena. assistindo aqui, que também me introduziu na internet aos 13 anos de idade, ele é casado com a Márcia Beatriz, que é responsável pelo núcleo de acessibilidade do Centro Universitário de Barra Mansa. E nós conseguimos, por meio do trabalho árduo da equipe da Márcia, com a Márcia, formar uma pedagoga, uma psicóloga, uma pedagoga com síndrome de Down, um psicólogo cego, e acho que também uma pedagoga cega. Meu pai pode me confirmar aí depois, botar aí nos comentários. É uma das poucas universidades que Que conseguiram legal. levar pessoas com deficiência a uma graduação, né? Então, é um esforço que o UBM tem feito, né? E essa é uma grande discussão, né, Rafa? Porque, assim, a Política Nacional da Educação Inclusiva, ela não vem só para a garantia de matrícula dessas crianças na educação tida como regular, né? Eu não gosto nem de usar regular, porque já pressupõe que vai ter uma exclusão, né? Mas matrícula na escola. Ela garante que a criança vai ter a garantia da matrícula e o acesso ao conteúdo. Então, o professor, né, que é a minha função de ser professor do AEE, que é o atendimento educacional especializado, ele está aí para flexibilizar, complementar, né, esse conteúdo, esses objetivos. Mas a ação principal é a eliminação de barreiras. Então, Seriam os facilitadores? Ou não usa esse termo? não Não é a é mesma coisa. Não. O que eu faço na escola? Eu vou na escola, né? E eu converso, eu observo a criança, eu observo as relações, eu converso com gestão, a gente discute o que é que está acontecendo ali, né? E como é que, por exemplo, se pensaram num jogo de bola, sei lá, e aquela criança não enxerga. Então, como é que eu posso fazer aquela criança participar daquele... Tem uma barreira, entendeu? Como é que eu posso Sim. pensar que tudo seja para Menina, todo você é a mundo? curandeira da deficiência da sociedade. Você Eu não, rompe. tem muita gente trabalhando para isso, né? Tem muita gente Olha, a estudando Márcia está para isso. falando aqui que formou-se uma pedagoga deficiente intelectual e um pedagogo cego. Que Ela está legal. interagindo aí e confirmando as informações. Que bom que a Márcia está assistindo. Eu queria muito que ela visse essa live. Que bom que você está aí. Olha, e agora as pessoas com deficiência na natureza. A Márcia, né, já está me botando uma pilha, já tem pelo menos 1 ano e meio ou mais de fazer o jardim sensorial lá no nosso bosque, no UBM. Eu tive a oportunidade de conhecer o jardim sensorial do Parque Nacional de Itatiaia, organizado pela Maria Agostinho, que é a técnica, né, colaboradora do parque, que é incrível aquele jardim sensorial, fiquei super inspirado. E começou a perceber também dentro do projeto Bloom, que a Mônica teve aqui nessa série de papos conosco, eu pude perceber que as crianças que têm algum laudo médico qualquer, de qualquer natureza, deficiência intelectual, física, cromossomática, qualquer uma dessas deficiências, quando estavam nas atividades na floresta, essas deficiências ou essas barreiras, melhor, as deficiências não, porque as deficiências estavam ali, mas as barreiras, elas eram muito diluídas,
sem muito a imposição, interação ou intervenção do monitor, do educador, do inspirador ou do líder em floresta escola, seja lá o que for. Ou seja, lá em Portugal, aquela necessidade educativa especial era diluída, né? Ela não tinha tanta necessidade assim. Conta pra gente aí um episódio em que você percebeu que lá fora as crianças interagiam com uma potencialidade bem diferente do que dentro de uma sala de aula, que você tenha vivenciado assim e que marcou. Eu tenho uma pá de história para falar disso, mas me conta uma tua. Olha, na verdade, eu vou contar a grande questão que eu levei quando eu fui, né, trabalhar nessas escolas na Inglaterra, porque a minha questão quando eu fui também era assim, como é que acontece? Será que tem alguma criança que seja do público-alvo da inclusão, que seja matriculada nessas escolas? Essa foi uma grande questão que eu levei. E aí, teve um dia que um menino com autismo, né, ele chegou e eu conversei um pouco com o educador. E aí o educador estava me explicando o funcionamento, né, algumas relações, em vez de o grupo, em vez de ter um adulto para 5, para aquele menino era 1 para 1, mas não que ele ficasse fora do grupo, apenas para ter uma referência mais próxima, tal. Mas eles me contaram um episódio que foi muito marcante, que esse menino, lá na Inglaterra, eles têm várias modalidades de escola, né? Inclusive a escola da Floresta, ela é regulamentada como escola normal, né? Ela é uma escola. E aí tem algumas crianças que eles têm uma modalidade que chama flex schooling, que vai 3 dias por semana na escola e 2 vezes por semana é homeschooling, né? A família que cuida. E aí, eles me falaram que esse menino era da turma do flex schooling e que 3 dias por semana ele ia numa escola tradicional. E 2 dias por semana ele ia nessa escola, né, na floresta. E aí, me disseram que essa escola do lado de dentro pediu um relatório para essa escola do lado de fora. E aí eles fizeram o relatório. E aí, quando essa escola recebeu o relatório, falou assim, vocês mandaram o relatório da criança errada. Claro. Aí fala, não é. É dessa criança mesmo que a gente tá falando. Ué, o nome dele não é esse o nome dele? Então, é essa criança. Não é possível. Porque aqui, nesse contexto do lado de dentro, esse menino, ele grita o tempo inteiro. Ele bate, a agressividade dele é muito grande. Ele grita e sai correndo da sala o tempo inteiro, né? Ele se morde, enfim, uma série de questões. E aí, né, o pessoal dessa escola de fora falou, vem aqui passar um dia com a gente então, pra você ver como é que é. Mas tragam as botas, tragam não, o claro, impermeável. Né? Veio preparado. E aí, quando eles foram ver, eles ficaram completamente impressionados, assim, né? O menino, a concentração do menino era muito maior. O menino, ele ficava junto com o grupo o tempo inteiro. Ele tinha muito mais intenção de comunicação. Ele não estressava, né? Não tinha estereotipia. Os picos de agressividade eram muito, muito pequenos. E aí, essa escola, né, de dentro, pelo menos se inspirou e colocou mais tempo ao ar livre na rotina deles. E daí depois falaram que foi bom não só para aquele menino, mas para todas as outras crianças, né? Mas essa história, ela me mobiliza muito a gente pensar nessas relações, né? Aqui, por exemplo, você pode observar crianças que são completamente agitadas, né, dentro da sala, que às vezes, a maioria das vezes nem laudo tem, né? Porque aqui fica uma questão da escola querendo um laudo para justificar alguma coisa. Mas quando está do lado de fora, né, essa criança, ela é uma das que mais se envolve, né? Ela é totalmente articulada. Eu acho que tem muita potência. E nas crianças que eu acompanho, eu vejo muito isso, assim, o quanto o lado de fora, né, eu estar ao ar livre, o quanto as crianças ficam mais organizadas, o quanto aumenta as potências de relações,
o quanto aumenta a intenção de comunicação, o quanto diminui estereotipia, né? Olha, Ana, eu tô vendo aqui a provocação do André. Eu tava pensando que história que eu ia contar. Tem 3 histórias na minha É, dissertação de mestrado, não sei se você teve a oportunidade de ler, tem um ainda não, trecho. mas está aqui na ponta Pula, para eu abrir ela. o começo e o final não importa. Vai no capítulo 3 no item Tá. 2 que fala educação inclusive e natureza, que é o tema, né, da nossa. Ali tem as 3 histórias. Uhum, vou O ali. André, que vai participar aqui também dessa série de reflexões sobre práticas educativas e natureza, feita pela Floresta Educadora, eu fazendo meu merchan para mim mesmo, pediu para eu contar uma história de uma criança que está matriculada no pré-2, lá no Colégio UBM. Não vou citar nomes, eu não tenho autorização para isso. Uhum. Mas teve um dia, ele é aluno novo nosso lá, e teve um dia que eu entrei na sala da coordenadora, ele estava dentro do armário, com a porta do armário atrás dela. Ele estava com a cabeça lá dentro jogando tudo. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí as educadoras, a auxiliar, assim, também constrangida. Não, Rafa, ele está tendo aqui uma situação e tal. Eu falei, bom, como é que vou fazer, né? Como é que eu posso fazer para ajudar? E aí aí isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes seguidas, nos dias que eu cheguei na sala da coordenação e o menino estava lá porque ele não estava conseguindo ficar dentro de sala de aula com as outras crianças. Uma sala, apesar da sala ser ampla, ter toda a adaptação e etc., o menino não ficava, não tinha jeito dele seguir uma das atividades propostas pela educadora. Então teve um dia que, num desses dias de crise, eu estava indo com uma sessão de Floresta Escola com o primeiro ano do Fundamental 1, e o menino estava assim no corredor, né, tendo uma crise qualquer, e eu falei para a educadora, posso levar ele comigo? Aí ela disse, leva, Rafa, depois me dá o relatório, só preciso que a facilitadora, a acompanhante vá com ele, né, porque a turma não é essa. Então eu falei, não, vamos embora. Quando a gente foi, não, isso tem um dia anterior que eu fui só com o menino sozinho, eu tinha um intervalo, eu peguei ele e falei, ele vai dar uma volta comigo. E aí levei ele sozinho, fui só eu e ele pro bosque. E aí foi uma coisa incrível, que eu levei ele no 5º andar do prédio e ele falou assim, nossa, que vista linda. E parou assim na mureta e ficou muito em paz, tranquilo, vendo a floresta lá de cima. Aí eu falei, pronto, aí tem um gancho. E aí teve esse episódio que eu levei ele com a turma do primeiro ano, que foi 2, 3 dias depois. Foi lindo, foi lindo. Ele construiu casas com as outras crianças, interagiu, brincou, colheu flores. Eu tenho uma foto dele que ele colheu uma flor e eu perguntei, eu ia chamar lhe atenção, né? Não tira a flor, isso, a gente só pega as coisas caídas no chão. Não falei nada. Quando eu vi aquela cena, eu falei, o que você vai fazer com essa flor? Aí ele pegou, botou na frente do rosto e falou assim, eu vou levar para a tia, porque ela merece. Aquilo, assim, eu peguei, fotografei esse momento, obviamente, e depois foi uma paz, uma situação, assim, tudo isso que você falou em relação à comunicação, à cooperação com as outras crianças, as brincadeiras, nada de agressividade, nada, nada, nada. Quando ele pensava em estar muito agressivo, ele entrava debaixo de uma árvore, de um contexto, uma potência incrível. Essa é uma história, né? Nossa, tem lá dentro do Contestando do Colégio do BM, enquanto em Portugal era um grupo enorme, e isso me despertou para o quanto esse tema é necessário, urgente e importante, muito importante. E aí eu queria te perguntar quais dessas deficiências você mais encontrou, você ouviu dizer lá na sua experiência na Inglaterra que é comum ter nesses projetos que atendem crianças na floresta? Olha, nos projetos que eu acompanhei, o autismo era o mais frequente, mas tinha uma criança surda e uma com deficiência com transtorno de linguagem. Mas aqui no Brasil também, né, o autismo está com um crescente aí muito grande e eu percebo um benefício incrível, né, nesse estado lá de fora. Bom, para todas as crianças, né, Rafa? Mas o autismo era o que lá era principalmente o que tinha em maior Eu número. já tive contato também e é incrível o efeito que
Eu não sei quem faz mais bem para quem, se nesse contexto é a natureza para o autista, se é o autista para as outras crianças, se são as outras crianças com o autista e a natureza junto. E nós, os educadores ali, não sei, é um benefício plural e amplo, é incrível. A Clarete está Mas eu citando um acredito. exemplo que ela teve, desculpa, que ela teve com um menino numa praça na cidade de Coatis. Eu não sei se eu estou enganado, Clarete, você me mandou esse vídeo, não é? Que você interage com um berimbau e ela vai se aproximando, o menino totalmente fechado e a Clarete vai chegando com os instrumentos, com ritmo, no final de meia hora, a criança está sentada no colo da Clarete, tocando o berimbau junto com ela, numa interação profunda, não verbal, quase não verbal, né? Basicamente por meio dos sons e batendo galinhos e tirava o som de gravetos na árvore. E, nossa, foi incrível. É mesmo muito poderoso. É muito poderoso. Eu tô aqui lembrando, né? Logo que eu entrei nesse cargo na rede pública que eu trabalho, eu fui trabalhar numa escola. Eu era professora da sala de recursos, que é um atendimento de contraturno, né? Que existe para as crianças que são do público-alvo. E aí, não, nada é por acaso, né? A minha sala ela tinha uma porta enorme que dava para um jardim. Então eu ficava muito tempo no jardim, né? E ninguém entendia nada, né? Então eu ficava do lado de fora quase que o tempo inteiro com as crianças e eu via muito resultado, né? Inclusive, eu tive uma relação com... Eu atendi as crianças que eram do Fundamental 2. Então pensa, né? As crianças uma coisa é a gente falar das crianças da inclusão, que são público da inclusão da educação infantil. Outra coisa é a gente falar das crianças que são do Fundamental 2. E né? médio também, né? E médio, né? Nós temos lá também. Então, por exemplo, esse menino foi um caso que, assim, ele tinha uma deficiência intelectual super leve, mas ele tinha 15 anos e ele estava no 6º ano. Então, assim, ele foi repetindo, né? E a maneira como ele conseguia, né, se sobressair sobre as outras crianças que são muito menores, era nessa agressividade, né? Nessa violência, nessa malandragem, assim. Bom, e aí que foi super difícil de eu conseguir criar um vínculo com esse menino, porque ele vinha, né, peitando, não me respeitava, tal. E aí um dia eu fiz uma atividade com fogo, assim, com ele, e depois disso a relação mudou, assim, foi muito impressionante. E aí um dia... O avôzinho fogo é poderoso, né? É poderoso demais. Abuelito! É poderoso demais. Aí depois desse fogo, a nossa conexão foi outra. Incrível. Mas aí eu tava ouvindo, assim, umas histórias de que ele tava começando a usar drogas, né? E, enfim, tava se envolvendo com isso. Mas aí teve uma passagem que foi muito interessante, que a gente foi para esse jardim e tinha uma árvore, um jambeiro. E a gente começou a conversar, a gente ficou 50 minutos conversando, olhando para essa árvore, né? E a gente ficou discutindo se essa árvore já tinha estado do outro lado da escola, do lado de fora, quanto tempo ela estava ali, enfim. Tinha jambo no chão, não? Não tinha. Conversando sobre essas questões existenciais, né, dessa árvore, né, as marcas que ela tinha, o que será que provocou aquilo e tal. Quando terminou a aula, eu falei, terminamos, tá na hora de ir embora. Aí ele, terminou já? Aí ele me pega e me solta assim, eu não sabia que dava pra brisar sem usar nada. Né? Então, eu acho que essa palavra dele, assim, também desperta uma outra relação, que é dessa possibilidade de pensamento, né? Que a juventude, enfim, acaba buscando em outros artifícios para atingir isso, né? E o quanto o nosso pensamento criativo, né? E a nossa relação com a natureza também promove isso. Então, o artifício lisérgico, né? A licergia natural, de estar ali na reflexão. É uma das coisas que eu falei no curso em relação aos prédios altos, que nos privaram de horizonte,
as iluminações dos grandes centros urbanos que nos privaram de De brisar, ver né? o céu, Olhando o céu de forma espontânea e perceber a nossa pequenez no universo, né? O quanto somos Exato. e a possibilidade de olhar para um jambeiro e perceber, né? Todas Do essas tipo. relações, né? E isso foi Agora, desse tem muita ministro. gente que fica querendo saber. Não vamos falar basicamente de Forest School ou de Sharing Uhum. Nature, ou basicamente disso não vamos entrar, porque senão façam o curso com a Ana Carol ou com o Rafael para saberem a metodologia. Mas vamos falar assim, não só de metodologia, mas em relação a cumprimento do currículo, é, ou adaptação do currículo, adaptação das atividades lá fora. Lá fora, esse conteúdo que as escolas são obrigadas a contemplar, ele é adaptado para todo mundo? Eu costumo dizer, lá fora a gente não trabalha inclusão, porque inclusão é para quando você precisa incluir aquela pessoa com deficiência dentro daquele contexto organizado, cartesiano de sala de aula. Quando você está lá fora, não tem o dentro, tem a interação. Você concorda com isso? Quer refletir um pouco sobre isso? Como é que são essas Olha, coisas? eu acho que para além da gente pensar o dentro e o fora, é claro que assim, lá fora é com certeza. A gente já falou dessas questões, do quanto né, dessas relações elas são mais orgânicas, o quanto isso, essas características, enfim, né? Quanto as crianças ficam melhores do lado de fora. Mas, para além disso, eu acredito muito na visão do educador, nessa disponibilidade dessa interação, né? E de fazer isso acontecer. O nosso processo de educação inclusiva ele é muito recente, né? E eu sonho o dia que o meu trabalho não vai precisar existir mais, né? Porque aí um dia vão falar assim, é sério que um dia você precisou fazer isso? Né? É sério que um dia não pensavam um conteúdo para todo mundo, né? Então, o conteúdo Ou ele que não cada um é. dizia o conteúdo que queria para si, né? Então, a escola ela já não é inclusiva a partir do momento que existe um programa de inclusão para fazer isso acontecer. Né? Eu estou na escola para fazer uma garantia de direitos, que é garantir. Essas crianças estão chegando na escola e eu estou fazendo esse trabalho dela que ela tenha esse acesso a esse conteúdo, de eliminar as barreiras para que ela esteja. Né? O Davi Rodrigues, ele é um educador português, inclusive, não sei se você conhece ele, mas ele tem um trabalho muito especial na inclusão e ele fala que inclusão é você construir o avião enquanto ele voa. Né? Então, não tem uma receita e cada caso é um caso. E esse olhar a gente vai afinando enquanto a gente está nesse processo. Né? E a gente olhar para isso, para todo mundo, é muito especial. A Lei Brasileira de Inclusão, ela surge com esse propósito. Tanto é que lá, no comecinho da lei, você vai encontrar algumas definições para algumas palavras. E lá tem uma coisinha que se chama desenho universal. E aí, não Sim. sei se você já ouviu falar, né, de desenho universal de aprendizagem, que é justamente isso. Como é que você pensa o currículo que atenda todo mundo e cada um, né? É a gente olhar para essa escola sem barreiras, que todo mundo consiga acessar. Conhece Eu alguma escola acredito. assim? Ainda não. Eu creio que essa Ainda. tá uma lista de exemplos para eu me inspirar. Infelizmente não, mas a gente tem muitas, eu acredito que tem muitas escolas com bons caminhos, eu acredito que tem educadores que estão entendendo a importância disso, né? Porque educador, a maioria, quando eu chego nas escolas, já chegar, a criança é sua. Não, a criança não é minha. Eu tô Exato. aqui para te ajudar nessa mediação. A criança ela é da sua turma, né? Ela é deste grupo, ela é desta escola. Né? Eu só tô aqui para ajudar nessa mediação. E aí, quando a gente tem isso, eu já encontrei muitas assim
muitas barreiras para o meu trabalho acontecer, inclusive, né? E ver a mediação, né? O ano passado, por exemplo, eu acompanhei uma menina que ela tinha uma agressividade, uma autoagressividade muito grande, né? Ela não conseguia ficar dentro da sala. A gente fez uma adaptação dela, assim, de 10 em 10 minutos, para você ter noção, sabe? Ela ficava 10 minutos na escola e ia embora, no outro dia ela ficava 20. E aí, essa menina, ela ficava muito, mas muito bem do lado de fora, né? E aí, a professora que acompanhava, ela teve uma percepção, no começo ela foi super resistente, mas depois ela reorganizou a rotina dela inteira para que a hora que ela já entendeu que a menina precisava do parque, então ela conseguiu, né, a hora que a menina acordava, ela precisava estar no parque, só que o horário do parque dela era só no final do dia. Mas Então, o assim, parque distava quanto da sala? Era muito longe? era. Tinha que fazer uma Então, caminhada? tinha. E na verdade a questão, Rafa, não era nem o ter que fazer uma caminhada ou não, mas é porque a gente ainda tem uma escola que está apegada ao estar do espaço da sala de aula como se fosse o único espaço educativo. E a única forma de aprender. Exato. A gente não está olhando para a escola inteira como espaço educativo. A gente não olha para todas as possibilidades que tem ali. Como o banheiro, o corredor, as Tudo, escadas, os murais, o jardim, jardim, né? a Todos os quadra. lugares são lugares educativos e tem que ser entendidos como isso. Né? Então a gente fica muito apegado, não estou na sala de aula e agora, né? O que vai acontecer comigo? Né? E aí essa professora ela conseguiu mudar para esse percurso, assim. Então ela sabia que a menina precisava desse tempo no parque para ela ficar bem, para ela se organizar. Em vez dela voltar direto para a sala, ela ia, contava uma história no jardim, aí ela ia, fazia uma brincadeira na quadra, a menina participava, e aí ela ia para a sala e ficava bem. Entende? Só as duas? Mas não, com o grupo inteiro. Ok. Com o grupo inteiro. A Clarete está dizendo, foi... educadores sem barreiras, escolas são pessoas, o professor José Pacheco. E é isso, isso não é só o espaço físico da escola, né? Essa educadora é a própria escola, né? Ela é... Exato. E a gente ter uma educação que olhe para todo mundo, né? A gente... É ter respeito pelo ser humano, né? A gente olhar para a condição de cada um. E aí eu quero contar uma experiência que eu vivi no meu corpo, né? Que eu acho que é importante isso. A gente não faz noção do quanto isso é importante, desse respeito é importante, enquanto está no outro, né? E quando a gente vive isso no nosso corpo, é importante. O ano passado eu fui para o Chile escalar um vulcão. E aí me indicaram uma agência que chamava Turismo Inclusivo, né? Surexplora Turismo Inclusivo. E aí, lá na porta, eles tinham uma Juliette, eu não sei se você conhece a Juliette, que é uma cadeira desenvolvida para montanhismo, né? Sim, tem no Parque Nacional de Itatiaia. Isso, pelo pessoal do Montanha para Todos, da Juliana. E aí, eles, enfim, levavam cadeirantes, qualquer pessoa, eles falavam, não, aqui... Lá para cima. Exato. E eles indicaram, eu li vários blogs sobre o assunto, e eles recomendaram, né, os brasileiros irem com essa agência, porque a gente não tem hábito de montanha, porque a gente não tem físico para fazer montanhismo. E essa agência era a única que respeitava esse montanha para todos, né? Todo mundo pode subir lá em cima, você demorando 5 horas, você demorando 8 horas. Qual altitude? Você lembra? Respeita o seu tempo. Não. Qual a altitude do vulcão? A altitude, ela era 4.200, se eu não me engano, 4.300. A gente demorou 5, 6 horas, acho, para subir. Mas foi isso, assim, enquanto a gente via as outras agências que levavam grupos de europeus e eles iam rápido, né? O nosso guia, ele dava as orientações, ele antecipava o que ia acontecer. Ele falava, agora
come um pouco, porque senão daqui a pouco você não vai aguentar. Então, esse cuidado que ele teve comigo, né, me inspirou muito a pensar nessa possibilidade para todo mundo. Né? Olha como o cara Ou seja, fez essa ele eliminação de estava considerando barreiras. você com uma necessidade especial porque sua capacidade pulmonar é do nível do mar ou no máximo aí uns 800 metros de São Paulo, Exato, não e é porque de a 4 gente no mil. Brasil, a gente no O Brasil a gente maior não tem ponto... hábito de trilha. Não, Não, o tem, europeu eles sobem mas montanha todo final de semana. nosso ponto mais alto no Brasil é 2.800 metros, 2.900 metros de Exato. altitude. Quer dizer, Imagina, lá... oxigenação eu tive uma zero, né? experiência a Então, 4.700 metros de altitude num vulcão no Equador e a sensação que tem uma bigorna no peito, assim. Você não consegue puxar o ar, fica... exato, né? Então, assim, acho Uau. que ter esse Nossa, mas cuidado, esse ponto é muito sutil de inclusão, né? É uma relação inclusiva de sim, experiência com a natureza muito, muito sutil, que não é só a Juliette, né? É o não é. trato, uau, É. incrível. E tem uma outra questão que eu também quero trazer aqui, que eu acho que é importante, Rafa. Tem um livro que eu adoro, que é o Antropologia dos Sentidos, né, do Davi Le Breton. Esse livro ele é muito importante, assim, para a gente pensar a relação do ser humano. Pode repetir? Antropologia dos Sentidos, Ok. de Davi Le Breton, ele é da editora Vozes. Para eu colocar lá depois nos coisinhas das referências. Uhum. E esse livro, né, ele traz uma questão que é muito interessante, que ele fala como o ser humano experimenta o mundo através dos sentidos, como ele cria sentido para isso, como ele experimenta. E aí, ao longo dos capítulos, ele fala sobre os 5 sentidos, né? E aí, quando ele fala desses 5 sentidos, ele fala de como a gente constrói isso culturalmente e como é construído isso quem não tem esse sentido. Então, por exemplo, na visão, ele traz todas essas construções culturais da visão, né? Como a gente percebe o mundo através da visão. E aí ele vai para a pessoa que não tem a visão. E aí, como ele constrói essa percepção de mundo? E será que falta alguma coisa para ele? Quando ele começou a falar isso, né, a gente vê essa pessoa com deficiência nessa questão do falta. Mas será que na construção dele tá faltando? Né? Se ele sempre viu daquela maneira, né? Se ele sempre esteve naquela... Tá faltando? Isso a gente faz pensar também muito nos modelos que a gente tem de pensar, né? As questões da inclusão, que é a gente pensar qualitativo, que é a gente olhar e ficar, ai, que pena, ai, tadinho, ai, coitado. A gente tem um modelo médico, que é a gente esperar que vai ter uma cura, né? Que ele vai fazer uma terapia que vai ajudar ele a voltar a andar, né? E a gente não aceitar que aquilo é uma condição. E a gente tem um modelo social que entende aquilo como uma condição e que as interações é que vão provocar, né, que precisam ser eliminadas essas barreiras para isso. Bom, voltando ao Davi Le Breton, porque eu tô vendo aí que a gente está quase acabando. Falta né? pouquinho. Exato. Mas temos a oportunidade Breton... de fazer um segundo bloco. Eu falo isso aqui, a Brenda, minha companheira lá dentro, fala: não, a Liz precisa dormir. Mandar um abraço aí para as antropólogas, Davi... que as antropólogas pira, que tá a Filipa Macedo aí lá de Portugal falando. É um termo que eu brinco muito com ela, que as antropólogas pira. Fala do Davi. Então vai. Esses relatos do Davi Le Breton, ele me trouxe, quando eu volto para a escola e eu encontro com essas crianças, de que o meu trabalho ali, ele não vai ser para que a criança viva a mesma experiência que eu, mas que ela viva a experiência dela e que eu consiga organizar esse ambiente, eu consiga romper as barreiras para que ela viva essa experiência dela da melhor forma. Né? Então, se eu estou pensando do lado de fora,
Pode ser que ali também tenham barreiras, com certeza, né? De mobilidade, Não só para por ele, exemplo. mas para mim também, né? Exato, né? Então, como é que a gente consegue mediar para que todos tenham boas experiências? Eu acho que essa é a grande questão. Você me lembrou de uma história que eu acho que eu consigo contar em 2 minutos, que eu Vai. fiz um dia no Parque Nacional de Itatiaia. Foi quando eu comecei a fazer umas taster session de Forest School ou de Floresta Escola, umas sessões de primeiro contato com famílias, crianças, adultos e idosos. Num dia, foram 4 sessões de 25 a 30 minutos que eu fiz no Parque Nacional de Itatiaia, para que pudesse criar interações com a natureza, com um grupo que ele estava fazendo a visitação, na parte baixa, no centro de visitantes. E meus primeiros jogos que eu faço são a máquina fotográfica, descubra a tua árvore, uns alongamentos, né? Coisas assim. E num dos grupos tinha um surdo. E era justamente no terceiro grupo que eu tinha separado uns apitos, uns piares, que eu tenho em madeira, né? Que foi até meu irmão que comprou em São Paulo. E a brincadeira era seguir o som de olhos fechados. E de repente eu tinha um surdo no grupo. E aí eu precisei ele reinventar o meu plano e fiz atividades de redução da visão. E aí ele foi dando um depoimento dele de como é ser cego e surdo ao mesmo tempo na natureza, e que ele se sentiu pleno, uno, conectadíssimo. Aquilo foi muito importante para mim, muito satisfatório e incrível. Fazer atividades com deficientes auditivos e cegos, né? Não só físicos, como no colégio UBM eu tive uma aluna que tinha necrose da cabeça do fêmur, então ela não podia ter impacto, então a gente subia com ela de cadeira de rodas. É diferente de deficiência mental, né, intelectual, porque os sentidos são muito a potência, né, E eu acho que o Davi Le Breton, ele traz inspirações bem interessantes para a gente olhar para como a experiência está chegando para cada um, sabe? Eu acho que isso é importante. Já vou anotar aqui para minha biblioteca, apesar de que na estante virtual já tá um bocado salgado esse valor. Ouve, a gente tem 2 minutinhos, será que a gente dá uma puxadinha? Não, vamos, a Alice está te pedindo. Acho que é legal ali, também a gente... Tá gritando. Não, acho que é legal, Rafa, a gente também deixar espaço para mais conversas mais para frente. Queria tanto saber como é que estão suas crianças na quarentena, esses jogos, fica para uma depois, né? Não, é assim, vou falar rapidinho, né? As ações que a gente está tendo na quarentena são muito gerais, porque eu estou atuando na educação infantil. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é fazer propostas que sejam para todas as crianças. Né? Então, a escola está cuidando desse acompanhamento e eu estou cuidando de todas as propostas que são feitas, elas estão sendo feitas para a rede, não para uma turma. Okay. Então, a gente está cuidando para que tenha adaptações para se a criança não anda, se a criança não enxerga, se a criança não ouve. São super inspiradoras. Para todo mundo. Super inspiradoras. E muito obrigado, viu? Agradeço imenso. Eu que agradeço de estar aqui no seu canal, de falando contigo. Agradeço a todos que participaram. Ali já veio aqui, ó, olhar assim, acabou. Olha, tá acabando. Tá falando que é um pensamento entre a ciência, a educação e a natureza. Quando no exercício prático de suas atividades, o cientista se restringe a uma conversa com seus pares. A ciência progride como esquema conservador. Abaixo tudo isso. Já vou, meu bem, já vou! Então, muito obrigado a todos, obrigado pela audiência de todo mundo. Curtam aí essa trajetória das lives, tanto do Ser Criança Natural quanto da Floresta Educadora, que até o final de maio está com esse programa de encontros com pessoas incríveis. E pronto, sem mais. Que tempo e que tema maravilhoso aqui passado com você, Ana. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Rafa. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.